Pastor Joelson, ô cara. Glória a Deus. Pastor igreja. Bom dia. Bom dia. Sou muito grato a Deus por estar esta manhã. Estava pensando ali, há 7 dias atrás, eu estava dentro de uma enfermaria, com dores horríveis na vesícula. 4 dias antes eu estava de joelhos aqui, clamando pela vida do Ângelo. E hoje eu estou aqui como instrumento de Deus para falar a sua vida. Esse é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Quero agradecer as orações eu tenho certeza, de grande parte da igreja, de toda a igreja. Eu já recebi hoje muitos abraços, muitos sorrisos. Sou grato a Deus pela vida desta igreja. Estou feliz também porque hoje meu filho está aqui, o Gabriel, e a minha norinha. E eu louvo a Deus por essa alegria de ter o meu filho aqui comigo. Antes de nós entrarmos na palavra, irmãos, nós vamos ter um momento de conexão. Um momento de conexão. Alguém que diga que seja talvez um quebra-gelo, mas a gente não precisa disso hoje, né? Hoje já quebrou tudo, né? Já está tudo quebrado. A gente já sentiu tão forte a presença de Deus. Mas você acredita que Deus ainda tem mais para você essa manhã? Não, você não acredita, senão você tinha dado um berro, um grito, um glória a Deus, teria concordado. Você acredita que Deus tem algo mais para nós esta manhã? Amém. Mas por que eu estou fazendo isso? A importância da igreja. Eu vou pedir para o Asa correr aqui rapidinho. O Asa, obrigado, meu filho, muito obrigado. Ser novo é bom por isso, tá vendo? O que é um momento de conexão, irmãos? O que você tem aqui, nesse potinho, são balas. Quem gosta de bala aqui? Amém. Todo mundo aqui. Quem não levantou a mão porque não gosta, é isso? Esse povo todo não gosta de bala, gente? Eu devia ter trazido coxinha, então. Você vai levantar do seu lugar, você que queira, você vai levantar do seu lugar. Eu estou fazendo isso com a Oasis hoje, porque eu acredito que a Oasis é uma igreja. A gente não tem vergonha aqui, irmãos. A gente não tem vergonha. Eu vou ficar aqui porque eu tenho vergonha de levantar. Você vai vir aqui, você vai pegar quantas balas você quiser. Nelson já tomou o pacote. Você pode pegar quantas balas você quiser. Agora tem um detalhe. Você não pode ficar com nenhuma para você. Nenhuma. Pastor, umazinha. Nenhuma. Preste bem atenção. Você não pode ficar com nenhuma bala para você. E você só pode entregar essa bala para quem você não conhece. Olha a oportunidade de você agora. Irmãos, eu queria ter um pastor na minha adolescência que fizesse um negócio desse. Que às vezes para a gente chegar numa jovenzinha era uma luta. Era uma luta. Agora eu estou te dando a oportunidade de você saber o nome, irmãos. Você vai chegar. Dá uma olhada nessa igreja aqui. Tem gente aqui hoje que está vindo pela primeira vez. Olha só. Você não viu essa pessoa ainda. Você não sabe o nome dela. Você vai pegar a bala e vai entregar a ela. Eu gostaria que um grande número de pessoas. Nós não ficássemos com bala nenhuma aqui. Até pastor Jason, vai ser difícil receber bala, porque todo mundo conhece. Mas tem alguém aqui que você não conhece e que você gostaria de dar essa bala, perguntar o nome e dar uma palavra de Deus para ela. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana, que algo da parte de Deus você possa dizer para essa pessoa. E esse vai ser um momento de conexão nossa. E o nosso querido Asa vai estar cantando: como é precioso, irmãos, estar junto a ti. Tá preparado aí? Ajeita a coluna na cadeira, vamos lá, barriga para dentro, peito para fora. Chegou a hora, tá bom? Eu vou pedir para você ficar de pé, porque acho que vai ser mais fácil. Então você pode vir aqui pegar quantas balas você quiser, até quanto a gente tiver.
foi, mãe? É de Deus. As mulheres ontem fizeram isso, ó. Isso, agora você vai procurar alguém e vai perguntar o nome, vai dar um abraço e vai agradecer a Deus pela vida dela, tá bom? Esse é o momento nosso de conexão. Olha que benção. Pode pegar, quantas balas você... Já acabou a bala. A próxima vez a gente traz um pacote maior. Acabou a bala. Acabou. Agora volte e entregue, procure algumas pessoas, mas não é só chegar e entregar para ela não, dê um abraço nela, diga como ela é preciosa, se alegre com ela essa manhã. Andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue. Rebeca ganhou bala, rapaz, tá vendo? Sua vida trouxe a aliança do Senhor. Você só pode entregar para quem você não conhece. Você não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me. Cante com a gente assim, ó. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui recebeu 2 balas? O irmão aqui recebeu 2, lá recebeu 2, recebeu 2. Quem recebeu 3 balas? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Quem veio a esta casa pela primeira vez? Eu queria que você levantasse assim sua mão. Levanta a mão bem alto. Temos um aqui, 1, 2, 3, temos lá. Você não... Ó, você que veio pela primeira vez, você recebeu quantas balas? O senhor recebeu quantas balas? 2 balas. Está vendo como é que o nosso povo está ligado? É isso, irmão. Nós precisamos ter essa visão de estarmos no culto e de vermos alguém novo e podermos acolher. É tão bom, irmãos. É tão bom estar se sentindo em família. É tão bom ser acolhido. Meu filho, alguém te deu bala? Ninguém te deu bala, meu filho. O Nelson do teu lado já conhece ele. E a minha norinha, alguém deu balinha para ela? Deu uma balinha, graças a Deus. Que bênção. E o senhor, que recebeu alguma bala? Você aqui, primeira vez? Primeira vez? Quem foi ali em cima, primeira vez? Recebeu alguma? Não recebeu. Ó, nós precisamos estar, irmãos, muitas pessoas estão nesta igreja porque elas foram acolhidas. Elas estão aqui porque aqui nós somos uma família. E a família, ela chora com os que choram, ela se alegra com os que se alegram, ela reparte, ela compartilha, ela abraça. Ela no momento da dificuldade ora, no momento de chorar ela chora, no momento de sorrir ela vai sorrir. Nós não podemos, irmãos, negligenciar isso. Esteja com seus olhos sempre atentos. Ah, pastor, mas é porque eu sou tímido. Irmão, larga essa timidez para lá. Nós precisamos começar a entender que no céu vai ser assim. O céu vai ser dessa forma.
E eu quero dizer para você, nós estamos na igreja sendo preparados, não é para morar eternamente na terra, nós estamos sendo preparados para morar eternamente com o Senhor, no lar que Ele tem preparado para nós. Você pode glorificar Deus por isso? Amém. Deus abençoe. Obrigado, Asa. Obrigado, Beth. Obrigado, Rebeca. Obrigado, os músicos. Deus abençoe. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus? Eu fico assim impressionado como Deus trabalha, irmãos. Deus me deu uma palavra, era para eu pregar quarta-feira, mas eu saí do hospital na terça, não estava ainda em condições de pregar. E o pastor falou assim: você está devendo uma mensagem. E eu ontem cheguei em casa, eu não costumo nunca fiz isso. Cheguei em casa ontem, e aí eu vou preparar a roupa que eu vou para o culto amanhã. Eu vou preparar a roupa. E eu nunca faço isso. Quem passa a minha roupa é minha esposa. E eu vou passar a minha camisa com calma, com tranquilidade. Pastor, eu estava no ferro assim, passando essa camisa aqui. Aí o Espírito Santo de Deus prepara a mensagem, porque você vai pregar, você vai ministrar. Não foram essas palavras, mas foi nesse sentido. E eu falei: meu Deus, eu vou terminar de aqui e vou pelo menos esboçar o que o Senhor já tinha falado comigo na sexta-feira. Aí meu telefone fez assim: plim! Pastor Jason Luiz, você pode pregar amanhã de manhã? Irmãos, eu me arrepiei todo. Aí gritei a Sara estava na sala, gritei a Sara, falei: Sara, você acredita no que eu vou te dizer? Então, irmãos, eu estou aqui hoje porque Deus escolheu que eu fosse a pessoa com a qual Ele deseja falar com a sua vida esta manhã. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem algo para falar para você e impactar a sua vida. Deus que me livre da presunção de achar que é Joelson. Não! Mas Deus tem os seus caminhos. E a Bíblia diz que o caminho de Deus, ele é perfeito. E eu fiquei tão feliz com o Senhor. E imediatamente eu parei e fui preparar a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. Na sexta-feira, na hemodiálise, eu cheguei aqui eu tinha, pastor, entendido. Eu falei assim: caramba, Deus me deu essa palavra, deve ser para eu falar na consagração. Aí eu cheguei na consagração, fiquei sentado ali, o Wander ia começar a pregar. Eu falei assim: então não é para entregar agora isso. Quando é que é, Senhor? Então Deus escolheu esta manhã, escolheu você para estar aqui, para ouvir essa palavra. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia. O texto é muito conhecido, Josué, o primeiro capítulo do livro de Josué. O capítulo 1 do livro de Josué. Eu queria que colocasse aqui, naquela versão ARA, revista e atualizada, se for possível, para a gente poder fazer uma leitura e entender o que o Senhor Jesus tem para nós, para compartilhar conosco essa manhã. Diz assim, conseguiram, não? Josué: sucedeu depois... Pastor, o senhor pode ler para mim? Não sei porquê, mas o senhor... Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu... Forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, quem não conhece esse texto? Quantas mensagens a gente já não ouviu sobre esse texto, né, pastor Célio? Quantas mensagens? E eu estava meditando nessa palavra. Deus é bem enfático quando começa o texto, esse capítulo. A informação do primeiro versículo é que Moisés estava morto, e quando Deus vai falar com Josué, ele é incisivo, ele é categórico em dizer para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto. Porque havia uma esperança de que Moisés ia aparecer, de que ele ia voltar, de que ele pudesse. Ele já fez isso outras vezes. Ele ficou 40 dias sumido no monte. Nós fizemos o bezerro e ele aparece do nada. Ele pode voltar novamente. E Deus diz para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto. Então, meu irmão, a partir de agora, o que eu quero de você é que você seja forte e corajoso, porque você, é outro não, é você, vai pegar esse povo que eu fiz a promessa a ele lá atrás, e você vai fazer esse povo herdar todas as promessas que eu fiz para eles. Isso é interessante isso. E sabe, irmãos, eu fiquei empolgado quando eu tive esse entendimento. E aí, pastor Erickson, eu fui para a Bíblia, fiz questão de reler esse texto, e aí eu fui no versículo 6, Deus está dizendo para Josué: seja forte e seja corajoso. O versículo 7 ele diz: seja forte e seja muito corajoso. E no versículo 9 ele diz: seja forte, corajoso. E tem um detalhe: não tema nada. Deus está falando dessa forma conosco essa manhã. Sabe o que eu fico vendo, traduzindo em miúdos, em uma única palavra, tudo isso que Deus diz para Josué? Deus está dizendo para ele: meu amigo, sai do comodismo, não se acomode, não deite na sopa, não fique, sabe essas expressões que a gente tem? Não acha, Moisés morreu, agora eu estou tranquilo, eu já estou com 85 anos, eu já combati com esse camarada, eu fui o primeiro general do exército, eu já trabalhei demais, então agora eu vou botar o meu burro na sombra. E Deus diz para ele: Josué, seja forte e agora seja muito corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a promessa que eu fiz para eles.
Aí eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E eu entendi que ele podia recuar. Ele podia dizer assim, oh não, eu não estou com 85 anos. Bota o pastor Erickson, está novinho, cheio de força. Bota outro. A tendência da gente é essa, irmãos. É muitas vezes, coloca outro, manda outro, vai outro. Mas Deus está dizendo para nós hoje, seja forte, seja corajoso, porque eu vou fazer que as promessas que eu tenho a este povo acontecer através da sua vida. As promessas que Deus tem na tua família, elas vão acontecer através de você. Por isso que Deus diz para você hoje, seja forte, muito corajoso, não temas, eu estou contigo. Não se acomode, avance com coragem. E essa mesma voz, irmãos, ecoa hoje, porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida, eu não estou falando com o teu vizinho aí, Deus está falando com você. O que Deus tem para você exige movimento, exige atitude e exige fé. Pastor, eu sou menor. Pastor, eu não tenho o conhecimento que o pastor tem. Eu não tenho habilidade com as palavras como ele tem, mas Deus está dizendo para você, pequenininho do jeito que você é, seja forte e seja muito corajoso, e você vai fazer com que as minhas promessas se cumpram. O que Deus tem para você, não guarde isso, exige movimento, exige atitude e exige fé. E aí, eu falei, Senhor, eu quero, Senhor, ser enfático, porque quando eu estava na cadeira de hemodiálise sexta-feira, Deus me visitou, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero, Senhor, porque eu preciso viver, eu preciso voltar a sentir, Senhor. E minhas lágrimas começaram, o pastor Erickson a rolar do rosto, eu falando para Deus, a enfermeira me olhou, falou assim, você está passando mal? Eu falei, não, estou só orando, eu preciso sentir mais uma vez, e muitas outras vezes, o pelo dos meus braços se arrepiarem, quando a presença dele tomar a minha vida. Eu preciso chorar na presença dele, eu preciso abrir a minha boca e glorificar o nome dele, e sentir que ele recebe a minha glorificação, porque ele poderia ficar acomodado. Voltando ao texto, Josué, Nelson, poderia ficar acomodado. Não, eu vou, como eu disse, eu vou ficar tranquilo aqui. Mas Deus diz para ele, não, é isso que eu espero de você. E o comodismo, irmãos, o primeiro tópico que eu queria falar, é que o comodismo nos leva a viver como folhas secas, quer dizer, sem propósito nenhum. A gente acaba vivendo sem propósito. Quando a pessoa se acomoda, ela perde o controle da situação. Nós somos levados por qualquer circunstância. As coisas passam a acontecer e a gente não tem mais domínio sobre elas. Nós entregamos o poder de decisão nas mãos de outra pessoa. Quando nós nos acomodamos, nós permitimos que os outros decidam por nós. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser forte. Você foi chamado para ser corajoso. Será que você está entendendo isso essa manhã? Sabe qual é a minha vontade? Vem um jovem aqui para mim, rapidinho, um jovem. Asa querendo se levantar. Gabriel, vem. Asa fez o movimento, é jovem também, claro.
Vem, Gabriel, vem. Sabe qual é a minha vontade? A minha vontade é fazer assim, para você dizer assim, é pegar você assim pelo ombro e dizer assim, ser forte, seja corajoso. Coitado, cara. Se sinta assim. Sinta que Deus está falando com você essa manhã assim. Seja forte, seja corajoso, porque nada vai te destruir. Ninguém pode te deter, ninguém pode te parar. Você entende isso, irmão? Eu não estou falando para um povo qualquer aqui, irmãos. Eu estou falando para o povo de Deus. Eu estou falando para a nação eleita. Eu estou falando para o povo que vai morar eternamente com Ele nos céus. E que nós estamos aqui, irmão, de passagem. Nós não estamos aqui para viver eternamente. Nós estamos aqui de passagem. Mas quando estivermos aqui, nós precisamos ser fortes e corajosos. E não podemos, em maneira nenhuma, nos acomodarmos. E aí, irmãos, alguns textos, alguns exemplos vieram à minha mente. Eu me lembrei, sabe de quê? A cidade de Samaria, um dia desse o pastor falou sobre isso aqui. A cidade de Samaria foi sitiada, foi cercada. Os inimigos, eles cercaram a cidade. E ninguém podia entrar e ninguém podia sair, não é isso, pastor Hélio? Ninguém podia. Era proibido. O exército inimigo sírio estava lá fora, esperando, cercando, para destruir. É uma pena que o profeta que estava lá dentro, que estava sendo procurado, tanto ele, quanto o rei, quanto o povo, se acomodaram com essa situação. Ninguém fez nada. Você vai ver que situações absurdas acontecem quando nós nos acomodamos. Quando nós nos acomodamos, irmãos, o inferno prevalece sobre nós. Mas quando nós somos fortes e corajosos, a promessa de Deus se cumpre sobre nós. Por isso que eu digo para você esta manhã, Deus te chamou para ser forte e corajoso. O povo estava lá. Irmãos, ao ponto de uma mulher chegar para o rei estava, eu imagino a Bíblia fala que o rei estava caminhando, né? Eu imagino que a forma com que ele estava caminhando, de cabeça baixa, pensativo, mas cômodo, não fez nada. Uma mulher chega para ele e fala, rei, desesperado, e eu fui estudar um pouquinho mais, talvez você ache assim uma coisa, meu Deus, como pode? A mulher chega para o rei e diz assim, rei, nós comemos o nosso filho, o meu filho, eu e essa mulher aqui, nós fizemos um trato, que nós iríamos comer o meu filho, e no outro dia nós iríamos comer o filho dela. E quando foi na hora de pegar o corpo do filho dela, ela escondeu o corpo. O rei rasga as vestes, ele sai do comodismo. Irmão, se você viver no comodismo, você não vai ver milagre acontecer. Você vai ver tudo do jeito que sempre foi. Você não vai ver maná cair, você não vai ver mar se abrir, você não vai ver coluna de fogo, você não vai ver nada, você só vai ver o que todo mundo vê. A partir do momento que aquele rei rasga as vestes e manda um recado para o profeta, diz para o profeta que eu estou indo lá falar com ele agora. Quando o rei diz isso, lá Deus avisa o profeta, o rei está indo te encontrar. Só que quando ele chega, Deus diz para ele assim, o povo estava passando por uma fome tão grande que a cabeça de um jumento valia muita grana. A cabeça de um jumento, irmão. O que você vai comer na cabeça de um jumento? Você já é ruim você comer cabeça, imagine de jumento. Mas ali a cabeça, o esterco do pombo era vendido como iguaria. O povo morria de fome e não tinha ninguém corajoso o suficiente para determinar
cessar com aquela guerra. Deus usa o profeta e diz para o rei, quando o rei chega diante dele, é você, que o rei deve ter chegado acusando ele, de que ele era o culpado de que tudo aquilo estava acontecendo. Ele falou assim: rei, fica tranquilo que amanhã, olha, quando a gente para de se acomodar, olha o que acontece. Ele diz: amanhã, nesta mesma hora, vai ter tanta comida aqui, que o povo vai sobejar. Aí, irmãos, sempre tem, e espero que não tenha aqui esta manhã, aquele incrédulo que diz: não, que nada. Tinha um camarada que disse assim: rapaz, nem se Deus abrir janelas no céu e derramar de lá comida para cá, isso vai acontecer. Aí o profeta, que já não estava mais acomodado, que era profeta de Deus, diz para ele assim: olha aqui, você vai ver, mas você não vai comer. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem que participar, você tem que estar do lado de quem não está se conformando com as coisas. Você tem que estar do lado daqueles que não, Senhor, eu creio no teu poder. Estão dizendo: não, mas não vai dar certo. Vai dar certo, porque Deus está no negócio. Você luta, irmão, do lado do mais forte. Quem luta, Mariana, do lado do mais forte, vai sempre vencer. E por que esse medo? E aí, irmãos, que eu acho interessante, do lado de fora, a cena muda, está lá dentro da cidade. Do lado de fora, tem 4 homens leprosos, discriminados pela sociedade, desprezados. Pode pensar em outros adjetivos ruins aí. Esses 4 homens começam a conversar entre si. Vem cá, nós vamos ficar nesse comodismo aqui? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar lá para a cidade, vamos morrer, porque está todo mundo morrendo lá dentro. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos lá onde está esse exército. A morte já está garantida para a gente. Se a gente for, irmãos, quando a gente sai do comodismo, Deus começa a operar. E eu vou provar para você. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Deus começa a se mover. E Deus faz coisas extraordinárias. Extraordinárias. Por que o senhor está falando isso? Porque os 4 leprosos, pastor, eles vão encaminhando para o arraial do inimigo, dos sírios. E eu fico imaginando, irmão, a caminhada de 4 leprosos. É porque a gente não tem tempo, mas eu queria encenar 4 leprosos caminhando no meio do nada, do deserto, indo em direção para o arraial do inimigo. Eu imagino que, vou falar aqui, vou representar um. Ele: vamos embora, rapaz, a gente vai ficar aqui, vai morrer. A gente vai entrar, a gente vai morrer, a gente vai falar, vai morrer. A morte é a morte, mas comodismo, nós não vamos, cômodos nós não vamos ficar. Vamos mexer nisso aí, ok? Aí um pé começa a andar, aí daqui um pouquinho um para, pega minha orelha ali, pega minha orelha que caiu. Pega minha orelha, bota aqui minha orelha, bota no cantinho minha orelha. Os camaradas estavam já apodrecendo por fora, mas por dentro eles estavam dizendo: nós não vamos ficar aqui como todo mundo está, e no comodismo, nós vamos ser fortes e vamos ser corajosos. E aí, irmãos, para resumir a história e para mostrar para você como é que Deus usa quem Ele quer, a Bíblia diz que no final da tarde, ao anoitecer, o versículo diz: ao anoitecer, aqueles homens caminham para lá, e quando eles chegam lá, sabe o que acontece? Não tinha nenhum inimigo. Eles entram nas barracas, tinha comida. Você imagina os leprosos tudo comendo, do bom e do melhor, porque eles deixaram o comodismo e foram fortes e tiveram muita coragem para poder ir ao lugar onde os inimigos poderiam
matá-los ou não, mas pela coragem que eles tiveram, o inimigo foi embora, e foi a forma com que Deus usou para poder dar livramento para Israel. E eu quero que você guarde um glória a Deus para você dar agora, porque nos versículos seguintes, Deus diz, a Bíblia vai explicar o que aconteceu, porque é um mistério. O povo, o exército estava acampado, sumiu. A Bíblia explica, é que ao anoitecer, eles ouviram um som de um grande exército. Sabe qual era esse exército? 4 leprosos, corajosos, fortes, e não temiam. Eles foram, e cada passo que aqueles 4 leprosos davam, a terra tremia. Era um exército, porque lá eles achavam, o rei de Israel alugou algum exército e colocou para lutar, pelejar contra nós. Não é porque aqueles 4 homens decidiram não se acomodar. Enquanto algumas pessoas esperam, outras se movem. E são a essas pessoas que se movem que Deus designa o milagre. Então, o comodismo, vou repetir aqui para você, nos leva a viver como folhas secas, sem propósito. Segundo, o comodismo nos impede de viver as promessas de Deus. Eu falei para vocês, né, no primeiro capítulo de Josué, no versículo 6, no capítulo 1, versículo 6, 7 e 9, né, assim, ele diz, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ele diz, seja forte e corajoso. No versículo 7, ele diz, seja forte e seja muito corajoso. No versículo 9, não temas, seja forte e seja corajoso. Essa semana, essas palavras vão ficar ecoando na tua cabeça, no teu coração. Deus vai estar gritando para você, seja forte, seja muito corajoso. Deus, mas a luta é grande. Mas o Deus que você serve é maior. Se o inimigo disser para você que tem poder, você diz para ele, mas eu sirvo a um Deus que tem todo o poder. Ah, pastor, mas o inferno vai se levantar contra mim. Podem se levantar 11.000 demônios contra ti, porque 1.000 cai à tua direita e 10.000 à tua esquerda, ou vice-versa, mas você não será atingido, porque o Senhor está com você. Seja forte e seja corajoso. Glória a Deus. Aleluia. Você está aí ainda? Está acordado? Agora eu vou precisar de você. Enche o peito de ar. Enche aí o peito de ar. Com autoridade, irmão. Diga com autoridade. Vire para a pessoa que está do seu lado. Com autoridade. Talvez ela esteja precisando dessa palavra, com alguém olhando nos olhos dela esta manhã. Irmão, se você está sentado do lado de um boca aberta, o problema é seu. Você escolheu errado. No próximo culto, muda de lugar. Eu quero sentar do lado dessas irmãs aqui, ó. Eu fico feliz, irmão, porque eu fico sentado aqui, essas irmãs ficam mandando língua estranha aí de trás o tempo inteiro para cá. E eu vou junto com elas. Porque você vê do lado de um poço de gelo, pastor, eu estou glorificando por dentro. Eu não falo, mas a minha alma está glorificando. Quando você sente dor, o que você faz? Ah, eu estou sentindo dor por dentro, fico caladinho, você grita. Deus está querendo receber a tua glorificação. Glória a Deus. Não é, mãe? Glória a Deus. Deus está, irmãos, eu fico, irmão, está acontecendo um mistério aqui, Asa. Tem uns cultos loucos aqui. Eu vi um culto que eu estava trabalhando. É, irmão, mas está me ouvindo, não está não? É porque eu fico gritando, eu fico com medo dos irmãos ficarem, pastor, está gritando. Porque crente é assim, né, irmão? Fala baixo, reclama. Grita, reclama. Mas os daqui não. Ó, teve um culto desse aí,
o que eu estou vendo no louvor aqui, um fogaréu. Eu falei, Deus, agora que termina esse trabalho logo. Eu saí, entrei no carro, vim fazer Sara, e Sara desesperou, vamos, chegamos aqui, ainda pegamos aquele momento de adoração, o nome do Senhor. Nós precisamos disso, irmão. Isso nos torna corajosos. Irmão, eu duvido que você vai sair daqui hoje do jeito que você entrou. Eu duvido que o inimigo hoje entra na tua frente. Ele sabe que hoje ninguém consegue. Ninguém pode com você hoje. Essa semana. Porque você vai dizer, eu aprendi que eu sou forte, que eu preciso ser forte. Eu só preciso ser forte, preciso ter coragem e não temer nada, porque Ele está comigo. Se Ele está comigo, acabou. Deus disse para Josué, se você não se acomodar, eu vou cumprir tudo o que eu prometi. Deus não mudou, meus irmãos. Ele continua o mesmo, as suas promessas continuam de pé. Se você, irmão, olha só, entenda bem, se você não se movimentar, se você ficar naquela de crente 6 horas, você conhece o crente 6 horas? Todo mundo que chega perto dele fala assim, 6 horas por mim? 6 horas por mim? É você que vai colocar a mão, é você que vai orar. Nós temos aprendido aqui através da palavra com o nosso pastor, você vai colocar a mão e vai repreender. Seja forte, seja corajoso. Você não está errado não, sou eu, pastor. Eu sou o profeta da minha casa. Eu sou profeta do meu lar. Sou eu que oro pelos meus filhos e eu tenho certeza que nenhum mal sucederá sobre a vida deles. Deus não mudou. Você precisa reagir, sair da defesa. Você precisa tomar posição. O comodismo só vai te levar ao fracasso. O comodismo vai te levar à ruína. Mas se você disser assim, Senhor da glória, eu estou aqui, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. Eu não sou nada. Quando você disse assim para Deus, eu não sou nada, Ele diz assim, eu sou tudo, filho. Quando você diz, eu não posso nada, Ele diz, eu posso tudo, filho. Quando você diz, eu não tenho nada, Ele diz, eu tenho tudo, filho. Você sai do comodismo. Não jogue a toalha. Eu vou dizer para você, talvez possa até parecer que alguma coisa está chegando ao fim. Não é o fim. Meu servo Moisés está morto, mas não é o fim. Você vai fazer esse povo herdar todas as promessas. Quando alguém for, Deus vai colocar sobre você a responsabilidade. E o que você tem que ser? Forte e corajoso. Meu Deus, olha a hora, Senhor. Tem misericórdia. Pastor Érico estava com todos os anúncios da terra hoje também. Misericórdia. Hoje tinha anúncio até de 7 de setembro, irmão. É forte, Brasil, é forte. É forte. É 5, ele está falando aqui, 5, 6 e 7 de setembro. Nós estamos em junho. Ainda temos julho e agosto. Minha mãe está me falando aqui. Vamos lá, vamos correr. Você ainda pode ouvir mais um pouco? Diga amém. O comodismo nos impede de viver os milagres. Quem quer viver milagre aqui? Não, então sai do comodismo. Seja forte, seja corajoso. E aí, irmãos, eu fui para o paralítico do tanque de Betesda.
eu preciso seguir isso aqui, porque eu achei uma revelação tremenda. Esse homem estava 38 anos esperando um milagre. A te esperar em milagre assim lá em São Gonçalo, irmão? O pastor Célio gostou. Aí Jesus pergunta para ele, olha só, irmãos, 38 anos esperando o milagre. Aí Jesus pergunta para ele assim, porque o milagre acontecia assim, havia um movimento no tanque, né? Ele dizia que o anjo descia, e aqui nós não vamos entrar nesses detalhes, e quem entrasse na água primeiro era curado, meu filho. Era curado. E ele era paralítico, toda vez que ele ia levantar para ir, quando ele ia entrar na água, alguém já tinha entrado, alguém já tinha te curado, alguém já estava em casa e ele ainda estava indo. Aí, irmãos, aqui tem um problema. Aí o homem responde assim, porque, irmãos, o comodismo, pastor Érico, geralmente faz a gente começar a dar desculpas. A gente começa a dar desculpa, não, eu não, é como Josué poderia ter dito, eu não, Senhor, eu estou cansado, são 85 anos já de idade, eu estou com esse homem, já passei cada percalço com esse homem, chega, Deus, bota outro. Ele poderia justificar, ele poderia dar desculpas, e foi o que aconteceu com esse paralítico. O homem responde com desculpas. Sabe o que o homem disse? Ninguém me ajuda, sempre que eu chego, outro já caiu primeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus não gosta de vitimismo. Deus não tolera mimimi. Deus está dizendo para você, ser forte, seja corajoso e não temas. E aquele homem vem. Sabe por quê, irmãos? Porque para você viver milagre existe decisão. Sabe o que Jesus diz para aquele homem? Levanta, toma a tua cama e anda. É decisão. Jesus não fez com mimimi, nem entendeu que aquele rapaz, aquele homem tinha as suas justificativas. E aí, irmãos, quantos de nós estamos hoje no comodismo, numa situação cômoda? Pastor, eu já fui usado por Deus, hein? Eu era conhecido como um homem de fogo. Eu soltava bola de fogo, pastor, eu quando cantava o fogo caía. Tudo lá atrás. A minha esposa vive dizendo isso para mim. Eu só ouço falar de tudo que Deus fez através da sua vida lá atrás. E isso me incomoda. A gente fica cômodo. A gente fica dizendo, Senhor, eu vou ficar aqui quietinho. Manda o irmão fulano, manda o Rodrigo, que é novo, manda o rapaz, o Gabriel, ele é novo. E Deus está dizendo, saia dessa forma, dessa zona de conforto, sai. Eu tenho grandes coisas. Eu gostaria muito hoje que os jovens da igreja tivessem em peso aqui, sabe, irmãos? Porque eu acredito muito na juventude, acredito muito nos jovens, no poder, na força que um jovem tem. A Bíblia já diz, jovens, vocês venceram, porque vocês são fortes. Vocês são fortes. Nós estamos deitados na zona de conforto, acomodados com a paralisia espiritual. Nós estamos esperando que alguém faça algo por nós o tempo todo. Não, eu vou pedir para o pastor orar. Eu vou pedir para a irmã do círculo de oração orar. Pastor, eu estou passando por uma luta tão grande, ora por mim. Não, você, seja forte, seja corajoso. O milagre está pronto. O milagre, para acontecer na sua vida, precisa de você se movimentar. Se movimente. E em quarto e último lugar,
O comodismo impede que vivamos o sobrenatural de Deus. Irmãos, e foi aqui que eu parei um pouco essa madrugada e coincidiu com aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração quando eu estava deitado na hemodiálise sexta-feira. Eu fiz uma oração para Deus. E eu gostaria muito que isso acontecesse na sua vida esta manhã, que acontecesse na sua vida daqui para frente. Que você fosse acometido pelo desejo de viver as coisas sobrenaturais que Deus tem preparado para você. Pastor, o que é sobrenatural? A própria palavra já diz, aquilo que não é natural. É natural que você adoeça e vá para o hospital. O sobrenatural diz para você, você não vai para o hospital, eu vou te curar, porque eu sou Deus que te cura. O sobrenatural é você dizer assim, eu preciso botar currículo, não que você não vá fazer isso, mas eu preciso botar currículo em 50 lugares para me chamar. O sobrenatural diz para você, então, eu vou, você vai orar, você vai colocar e no primeiro que você colocar, eu vou te abençoar, porque eu vou te direcionar a colocar no lugar certo. O sobrenatural é viver aquilo que não é natural. As pessoas vão ter que reconhecer. O natural é o médico dizer para você assim, eu vou cortar o seu pé aqui, ó. Eu vou cortar ele aqui assim, ó. Ele pegou a caneta e escreveu aqui, ó. Eu vou cortar aqui. Minha mãe foi lá, viu a caneta aqui, ó. Eu fiquei dias olhando para aquela marcação da caneta, ele dizendo, eu vou cortar o seu pé aqui. E Deus disse assim, sobrenatural, você não vai viver isso. Lá dentro do hospital, dentro do CTI, eu vou mostrar quem eu sou o Deus do sobrenatural na tua vida. Você, irmão, vai ser esse crente que... Irmão, você vai ser esse crente meia boca. Que o inimigo, irmão, ele só faz assim para você, você sai correndo. A Bíblia diz que se você resistir, ele vai fugir de você. É ele que foge de você. Você vai viver o sobrenatural. Eu gostaria, irmãos, que nós saíssemos daqui hoje, assim, uma igreja, a Oásis, ela fosse conhecida no mundo espiritual por uma igreja. Irmãos, nós somos um povo que já vivemos sobrenatural aqui. Nós temos que viver coisas sobrenaturais. Podem ligar para você e dizer assim, olha só, o que você pediu não tem, não vai chegar, e você, Senhor, mas eu preciso tanto disso. Aí, irmão, você ora, você tem força, você tem fé, você tem coragem, e você ora, e Deus, eu não sei se você acredita nesses trem, mas eu acredito no Deus que faz o sobrenatural acontecer para servir a você. Crente, para viver no natural, nós temos um monte de gente está vivendo o natural. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural, sair do comodismo para viver o sobrenatural. Está na esfera acima do que é natural. E aí, quando eu estava para terminar, quando eu estava lendo esse vídeo, Senhor, me esclarece isso, por favor. Aí Deus me fez, pastor, lembrar daquela passagem de Ezequiel 47, que ele aparece, o anjo aparece para o homem de Deus e diz assim, olha aqui, mede 1000 côvados, e ele entra, faz ele entrar. Eu vou resumir. O rio de Deus, ele diz assim, ele vai até a beira de um rio, que sai do trono, por debaixo das portas do trono, e ele diz assim, mede 1000 côvados, 500 metros, e ele diz, a água estava pelos artelhos.
aquela aguinha, sabe, irmão, que só molha o pezinho, que você tira aquelas caracas do pé, essa água. Eles medem mais 1000 côvados, 500 metros. A água estava onde? Nos joelhos. Já é uma água mais profunda, mas que não dá para nadar, que não dá para... Todo mundo chega nessa água, qualquer criança, né, Josi? Chega nessa água. Aí eles medem mais 1000 côvados. A água estava onde? Nos ombros. Aí, irmãos, nos lombos. Aí já é uma água mais profunda. Já é alguém que já está se banhando em águas mais... que você já pode se sentir mais submerso. Mas o que Deus tinha para aquele homem, e tem para nós, era que ele pedisse mais 1000. E aí, a água já estava num nível que ele precisava nadar. Eu queria que esta manhã você fizesse uma oração para Deus e dissesse: Senhor, eu não quero água nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, eu quero águas profundas, que são possíveis nadar, porque isso é o sobrenatural. Tudo vai acontecer quando você decidir se movimentar, quando você decidir andar, quando você decidir mergulhar. Você vai querer viver esse evangelho raso. Onde é que você está parado? Como é que você tem aceitado a viver? Faz uma reflexão na sua vida. Irmãos, tem pessoas que estão vivendo com lembranças de cultos antigos. Ah, como é que Deus era naquela igreja. Ah, como é que Deus me usava naquela época. Só coisas do passado. Deus está dizendo para a gente essa manhã: eu tenho coisas novas, eu quero que vocês hoje, o que eu tenho preparado é para hoje. Não é água lá embaixo no tornozelo, no lombo, não. O que eu tenho, eu quero águas para vocês poderem mergulhar, águas profundas, águas que limpam, águas que curam, águas que transformam, água que joga sobre você poder de Deus, águas que traz você ser corajoso, e você ser forte, e você não temer mal nenhum. Aleluia. Asa, me ajuda aqui agora, meu filho. Hoje o Espírito te convida a mergulhar. Eu quero te incentivar esta manhã a buscar mais. Você quer viver esse evangelho? Ou você quer ter esse culto que você vem, o que você presta, que você vem e não faz diferença nenhuma, você veio e voltou do mesmo jeito? O problema não está no pastor nem na igreja, o problema está que você está com águas lá embaixo do tornozelo. Quando você vem para a igreja e você não chora, e você não derrama seu coração, que os pelos do seu braço não se arrepiam, que a sua boca não se enche de línguas estranhas, o problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema é que as águas ainda estão nos joelhos. Mas se você vier para a igreja e quando você passar por aquelas portas e você começar a dizer: Senhor, eu não quero água nos tornozelos, eu não quero água no joelho, eu não quero água
no lombo, eu não quero água nos ombros, no pescoço, eu quero água para que eu possa mergulhar. Irmãos, imagine se todos nós que estamos aqui hoje viermos a decidir: Senhor, nós queremos ter cultos onde nós possamos imergir na Tua presença. Senhor, se o Senhor derramar sobre nós esta glória, a glória que Tu tens para nós, a glória que tomou os sacerdotes, eles não puderam ficar de pé, a glória que faz os nossos joelhos bambearem, que faz a nossa boca soltar palavras que nós nunca imaginamos que faziam parte do nosso vocabulário. Se o nosso louvor começar a fluir de tal maneira que a gente adora, a gente canta e as lágrimas escorrem. E quando você vai cantar a estrofe do hino, não sai a estrofe do hino, sai uma rajada de língua estranha. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Se você entrar aqui com água no tornozelo, nos artérios, no tornozelo, no lombo, se você entrar e disser: Senhor, eu quero mais, eu quero mergulhar. Quando você abrir a boca para louvar, quando você abrir a boca para glorificar, o Espírito Santo vai vir sobre si, sobre você, e vai te batizar com o Espírito Santo. Se a oportunidade que você tiver de estar na casa do Senhor, como eu falei dessas irmãs que estão aqui atrás de mim, o tempo inteiro glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, tudo é motivo para glorificar o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque nós viemos a esta casa, esta manhã, com o único objetivo: glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ore mais, irmão. Essa semana jejue mais. Pastor, está difícil. Seja forte, seja corajoso. Você vai vencer. Como, pastor? Você orando mais. O inferno tem medo quando um crente dobra os joelhos. O inferno não tem medo de crente que grita. O inferno não tem medo de crente que usa roupa bonita. O inferno não tem medo de crente que usa palavras bonitas. O inferno tem medo do crente que, quando dobra os joelhos, o Senhor desce dentro do quarto dele e fala com ele. O inferno tem medo assim. O inferno tem medo de crente assim, ó, que começa a glorificar. Sabe por quê, irmão? Porque isso é mais forte do que a gente. É uma necessidade da nossa alma. Glorificar a Deus é necessidade da nossa alma. Eu não glorifico. Eu ouvi um pastor dizer uma vez: eu não glorifico porque eu quero, eu glorifico porque a minha alma necessita. Eu fico vendo algumas irmãs, eu vou lá, Marcele mesmo. Rapaz, que alegria que essa mulher é tomada quando louva. Eu fico, a gente observa. Se a gente que é humano, irmãos, se alegra com isso, você imagina o Espírito Santo. Pastor, eu sou mais contido. Mas quando o Flamengo faz um gol, você sai gritando por dentro da tua casa. Quando sai a música da escola de samba, você é a primeira a decorar o refrão. Vai começar o pentecostal batendo nos crentes agora. Irmão, Deus está esperando a gente agir. Deus está esperando a gente mover. Deus está querendo soprar um vento sobre nós. Está acontecendo algumas coisas nessa igreja que Deus está fazendo assim, ó. Eu estou começando a sentir o calor. Eu estou começando essas brasas estão começando a se juntar. Vem fogo por aí. Vem algo sobrenatural de Deus por aí. Desculpa o que eu vou falar. Se o pastor Zazo quiser te falar depois, ele é o pastor presidente. Quando vem aqui, ó, quando vem aqui assim, ó, ai, veio aqui, eu não soltei. Quando a língua vem aqui, você solta. Quando glória a Deus vier, você solta. Aí o pastor dando glória a Deus, o pastor dando glória a Deus.
Às vezes a gente fica segurando, sabe? A gente fica dizendo, eu não. O que o irmão do meu lado vai pensar? Não preocupa não, querido. Quem está do teu lado é o Espírito Santo. Acho engraçado, irmão, que tem umas pessoas que ficam na igreja. O dia que ela der um glória a Deus, Jesus desce. É o último sinal. É o último sinal que falta antes da volta do arrebatamento da igreja. Eu fui pastor numa igreja dentro de uma comunidade que tinha um grupo assim, que sentava num banco. Eu falava assim, Jesus, que banco difícil é aquele? Para sair um glória a Deus, um aleluia dali, misericórdia. Aí eles diziam para mim, pastor, é porque a gente glorifica por dentro. Eu falei, tá. A nossa igreja é uma igreja que tem palavra e que tem ensino. Nosso pastor é um pastor moderado, é um homem de classe, mas é um homem que dá vazão ao Espírito Santo. Quantas vezes eu já vi o pastor Jaso ali, do jeito dele ali, ó, chorando, e ele fica vermelho, irmão, igual um pimentão, falando a língua estranha dele. Eu já sou aquele pentecostal, eu sou aquele que de vez em quando dou um glória a Deus, um aleluia. Casei com uma mulher que é fogo puro, sapateia mesmo, dá rabo de arraia, peãozinho sereno. O negócio dela é... O louvor está aqui, daqui a pouquinho você vai voar em cima do asa ali. Mas sabe o que é isso, irmãos? É o que nós sentimos. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero nadar mais. Eu quero chorar mais. Eu quero chorar aqui para não chorar lá. Eu quero chorar aqui para minha alma ser lavada. Eu quero chorar aqui para que o Espírito venha sobre mim. Eu quero pertencer a uma igreja em que do porteiro ao pastor, quando nós entramos dentro desse santuário, a glória de Deus tenha prazer de descer sobre nós. Quando Deus tomar a boca do asa para ministrar o louvor, que continue saindo labareda de fogo e que esse povo receba esse fogo. Irmãos, se o inimigo pudesse colocar na sua boca uma rolha, que toda vez que você abre a boca para glorificar, essa sua glorificação, ela não fica aqui, não fica, essa glorificação não fica retida nesse ambiente aqui, não. O glória a Deus que você dá rompe esse teto. Já era para você ter dado um glória já. O seu glória a Deus rompe esse isopor aqui. Ele passa do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Demônio nenhum pode segurar. Espírito maligno nenhum pode deter. Isso alegra o coração de Deus. Isso chega como um cheiro suave às narinas do Senhor. Irmãos, para a gente terminar, fique de pé. Asa, você tem um hino de fogo aí para a gente? Será que é aquele hino de... lembrar de nosso tempo de Assembleia de Deus? Olha essa oportunidade agora. Irmão, só se movimente. Subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós.
vem sobre nós uma chuva. Faz as águas subirem neste lugar. Libera sim, libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar, quero nadar, quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas, eu quero nadar, quero nadar, quero nadar no teu rio. Quero beber de suas águas, existem água. Aleluia. Diga assim, ó, diga comigo. Eu vou deixar de viver no raso. Diga, eu vou deixar de viver no raso. Não, diga com autoridade, diga com coragem, diga com fé. Eu vou deixar de viver no raso. Eu vou viver milagres espirituais. Existem águas que dão nos arteiros. Diga, eu quero mergulhar no que Deus tem para mim. Diga, eu quero mergulhar no que Deus tem para mim. Existem águas que dão nos lombos. Aleluia. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Existem águas que dão nos arteiros. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Aleluia. Aleluia. Amém. Querido, você não vai mais. Feche os seus olhos por um momento. Você não vai mais assistir milagres. Você vai viver milagres. Não, eu vou repetir para você poder glorificar, para você concordar. Você não vai mais assistir milagres. Você vai viver milagres. Deus tem mais para você. O que você tem vivido tem sido apenas gotas. Deus quer que você viva mais e que você possa dizer para Ele: Senhor, se Tu tens mais, eu quero, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para mim. Eu vou sair do comodismo. Sabe por quê, irmão? O comodismo, ele é até confortável, mas ele é estéril. Ele não produz nada. Receba sobre a tua vida o mover de Deus, porque aquele que recebe esse mover de Deus, ele se movimenta, se levanta, anda, avança, ele confia, ele entrega tudo. Eu quero declarar esta manhã para você não se acomodar. Nós temos aqui jovens, adolescentes, homens e mulheres, que se nós não nos acomodarmos, nós vamos avançar com coragem, e esse lugar vai ficar pequeno para a glória de Deus. O mesmo Deus, como ele disse para Josué, o mesmo Deus que foi com Moisés, ele foi com Josué
E é o Deus que está com você também esta manhã. Que Deus possa preparar sobre a sua vida uma chuva de poder. De maneira, irmão, que você diz assim: Senhor, hoje o almoço vai ser aqui. Nós não temos pressa de sair da tua presença. Nós queremos mais. Nós desejamos mais. Não seja... Não, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo te leve a águas profundas. Não se conforme. Não se acomode. Em nome de Jesus, querido. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração. Termina. Já começa a acontecer. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo nesse mesmo trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, Toda enfermidade não desiste, sai pelos santos homens de Jesus. É o que o Senhor Jesus tem preparado para nós, irmãos. Esse é um hino da Cassiane que é 500 graus, eu ia falar 1000, é menos, é 500 a menos, 500 graus. É a potência que o Espírito Santo de Deus, que você leve esse hino para casa. Coloca esse hino em casa. Gosta de dançar forró? Dança nesse hino aí, irmão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui no meio tem irmão sendo batizado, dando glória. Aqui no meio o fogo cai aí, irmão. Aí você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Asa. Obrigado, Beth. Obrigado. Vamos para casa. Vamos para casa. Mas vai ligado, hein? Quem sabe essa tarde o Espírito Santo faz uma festa lá na tua casa. Não sei se Senhor, eu vou entrar no quarto agora, eu vou orar. E o Espírito Santo diz: você vai orar e eu vou descer sobre você, porque eu sou desses. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do maravilhoso Espírito Santo esteja e repouse sobre a vida de cada um de nós, de todo o povo. Diga amém. Deus abençoe a igreja. Nada, aí na hora é só ela que se ouve.